Olá, a gente vai trabalhar esse texto, é uma resenha digital para a matéria de Língua Portuguesa 8, do 8º semestre do curso de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O texto é Avaliação em Língua Portuguesa, Contribuições para a Prática Pedagógica, da Beth Markuski e da Lívia Suassuna. Nós vamos trabalhar 2 capítulos do livro. O capítulo 1 fala sobre avaliação na escola e o ensino da língua portuguesa, das autoras Andréa Tereza Brito Ferreira e Thelma Ferraz Leal. E o capítulo 2, dos paradigmas de avaliação, uma visão panorâmica, da Lívia Suassuna. Para trabalhar esses 2 textos, eu evitei fazer uma separação entre eles. Então, em muitos momentos, nós vamos estar trabalhando o texto da Andréa e da Thelma e em outros momentos o texto da Lívia, mas não vai ficar tão clara essa diferença. Para começar, eu separei esta frase: avaliar faz parte da vida. Por quê? Porque através da avaliação, através da escola, das práticas pedagógicas, é possível promover a construção do conhecimento. Essa construção ela foi feita através dos séculos. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. As práticas pedagógicas elas são muito pensadas, elas são testadas até o seu extremo para que possam haver mudanças. No século XVI, a gente vai ter a escola com conhecimento acumulado. Nessa época, a escola era regida por religiosos. Então, as práticas avaliativas eram cumulativas. Ou seja, o aluno estudava um determinado conteúdo e depois ele era avaliado. Ele era avaliado conforme ele sabia mais. Então, era praticamente uma decoreba esse conhecimento acumulado. Quanto mais ele conseguisse decorar, mais ele ia se sair bem, então mais conhecimento ele teria. Depois nós vamos passar para a educação laica e democrática. Dentro dessa educação laica e democrática, nós vamos ter a influência iluminista. E o iluminismo ele era moldado pela razão. Então, que tipo de avaliação a gente vai ter aqui? A avaliação ela quer medir o conhecimento. Ou seja, quanto maior for a nota que o aluno obtiver, maior é o conhecimento que ele tem. No século XX, nós vamos começar a ter mudanças nesse sistema de avaliação. Percebam que tanto aqui, no conhecimento acumulado e na educação laica, nós temos um sistema que ele quer medir o conhecimento do aluno. Já aqui, no século XX, vai deixar de se preocupar apenas com a medição objetiva do rendimento escolar. Ou seja, essa avaliação ela vai passar a ser uma reflexão sobre os objetivos educacionais. A avaliação ela vai ser flexível. E quando eu digo aqui objetivos educacionais, não é apenas a avaliação que o professor dá para o aluno. Aqui o professor ele vai começar a se autoavaliar, a avaliar as suas práticas quanto professor. A escola também entra junto desse processo. Aqui eu escolhi falar do sistema de ensino brasileiro. E eu peguei uma frase: primário para muitos, médio para alguns e universitário para poucos. Por que eu escolhi essa frase? Porque antes dela eu coloquei outra. Quanto mais avaliação final, melhor. Aqui nós temos um sistema de avaliação objetivo. E aqui embaixo vocês podem perceber que eu coloquei de vermelho meio social. Se nós pensarmos em meio social incluído nessa frase, vamos perceber que sim, que o meio social ele influencia e muito a educação na escola. Todas as coisas estão engajadas, tanto o aluno, quanto o professor, quanto a família. E isso a gente vai ver dentro de outro método de avaliação, dentro da perspectiva
formativa. A perspectiva formativa, ela vem com uma grande mudança de estratégia. E eu vou começar a falar disso através de umas datas aqui. Em 1980, a gente vai ter a implantação do sistema de ciclos. O que é isso? Implantação do sistema de ciclos. Essa implantação veio para eliminar o alto índice de reprovação. Reprovação do primeiro e do segundo ano. Ó, aqui, ó. Priorizar nos primeiros anos o desenvolvimento da capacidade de leitura e de produção de texto. Ou seja, aqui a prioridade é a alfabetização e letramento das séries iniciais. Porque de uma maneira ou de outra, o texto escrito, ele tem uma predominância maior dentro da sala de aula. E aqui nós temos o problema que às vezes o aluno, ele sabia oralizar muito bem os conteúdos, discutir com o professor dentro da sala de aula, levantar questões, mas ele não sabia escrever. E quando era para produzir textos, ele também penava bastante, ele não sabia fazer essa construção. Então, nós vamos ter aqui a implantação dos ciclos para tentar resolver esse alto índice de reprovação. Em 1996, vai ter a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Ela vai flexibilizar a educação escolar com sistemas de ciclos de aprendizagem. Como assim com ciclos de aprendizagem? Aqui em cima a gente implantou os sistemas de ciclos. Aqui eles vão começar a funcionar realmente. Ó, dimensão do tempo, objetivos do ensino, maior continuidade no processo. Se nós temos todos esses objetivos trabalhados em ciclos diferentes, vamos ter mais conteúdos ministrados, mais discussões, vai se ter um objetivo melhor e maior para ensinar. Não apenas conteúdos fixados, dá para ir além disso. Isso vai favorecer o quê? A interdisciplinaridade e a continuidade da avaliação. Só que aqui a gente tem um problema ainda, quando fala de continuidade de avaliação. Fica difícil para o aluno perceber que ele está sendo avaliado continuamente, quando a única coisa que ele vê como referencial final é a nota. Saindo disso, a gente entra no que a gente estava falando anteriormente, que são os paradigmas de avaliação. A gente tem a tradição versus a formativa. Na ideia da tradição, a avaliação ela vinha como uma ideia de classificação para fixar os conteúdos. Aqui na tradição, nós temos o professor como detentor do conhecimento. E a avaliação é centrada no aluno. O que eu quero dizer quando a avaliação é centrada no aluno? Se o aluno reprova, a culpa é do aluno, não é do professor. E sim do aluno que não conseguiu desempenhar um raciocínio lógico para tirar uma nota boa na prova. O saber dentro da tradição é algo constituído, neutro e independente. Já aqui na formativa, o saber é algo construído. Já que o saber é algo construído, a nossa avaliação é totalmente diferente. Ela é pensada como uma estratégia para regular e adaptar a prática pedagógica às necessidades dos alunos, mais do que propriamente medir seus resultados. Anteriormente, quando eu me referi que as práticas pedagógicas eram utilizadas até sua exaustão, eu estava dizendo que é o mesmo que acontece com os sistemas. Tanto o capitalismo quanto o socialismo, ele é utilizado até um certo momento, que é um momento de ruptura, um momento em que surgem novas propostas. E nesse momento onde surgem novas propostas, nós temos no momento de ruptura um momento de criação, que é quando as propostas anteriores que estavam sendo utilizadas e não servem mais para seguir adiante, são fundidas com as propostas novas. E aí nós temos um sistema formalista de avaliação, que pega não apenas
o que nós tínhamos anteriormente na tradição, que o aluno era avaliado pela sua nota, pega também o meio social onde o aluno está inserido. O que aquele aluno pensa é valorizado, e aí nós temos um sistema contínuo de avaliação. O aluno não é avaliado por uma prova, o aluno é avaliado por uma sucessão de atividades que são aplicadas dentro e fora de sala de aula. O professor, ele para de ser mediador do conhecimento. Agora, ele media o conhecimento que ele tem com o conhecimento que o aluno tem. E assim, uma avaliação, ela pode se tornar o conhecimento que ele tem. E assim, a avaliação, ela deixa de estar apenas na costa, e assim a avaliação, ela deixa de estar sobre a responsabilidade do aluno e passa também a ter um peso no professor, porque o professor também é avaliado quando aquele aluno vai mal. O professor, ele tem que repensar as práticas pedagógicas dele para se enquadrar num determinado tipo de aluno, porque agora o professor não pensa apenas numa sala e aquele aluno não se adaptou. O professor pensa em cada aluno, ele vai trabalhar com diferentes modalidades, ele vai trabalhar com textos orais, textos escritos, com filmes, revistas, jornal, tudo para que ele possa situar esse conhecimento que ele está passando para dentro do contexto social que o aluno está vivendo.